Oi gente, tudo bem? Estou aqui com a Xerri. Dá oi pro pessoal, Xerri, dá oi. Hoje eu vim responder a pergunta da Camila Brito. Muito obrigada, Camila, pela sua sugestão. Olha o que ela me pergunta: como foi a minha preparação para o vestibular? Olha que pergunta, né? Gente, faz mais de 30 anos, fez 31 anos que eu me formei. Então, com 5 anos de faculdade, são 36 anos. Então, faz mais de 36 anos. Eu vou falar o que eu lembro, tá bom? Como foi a minha preparação para entrar na faculdade? Olha que pergunta legal, né? Eu sei que tem muita gente aí estudando, tem muita gente que não passou e que tá aí estudando também, né? Então eu acho que o vídeo vai ajudar vocês. Vou falar como foi comigo, o que eu lembrar, porque faz 36 anos, é tempo. A primeira vez que eu fiz vestibular, eu não passei, gente, não passei. Na época eram 13 candidatos para uma vaga na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Eu queria uma federal, porque meus pais não tinham condições de bancar uma particular. E aí eu não passei. Eu fiquei triste, chorei. Aí que eu pensei, bom, vou meter a cara, né? Não tenho o que fazer, vou meter a cara. E eu lembro que naquela época ainda existia a famosa Lei do Boi. Quem é que é daquela época que ouviu falar em Lei do Boi? Coloca aqui nos comentários. A Lei do Boi era tipo uma cota para filho de agricultores. Mas meu pai era desenhista projetista, hoje ele é aposentado, não tinha como me encaixar nessa cota. Então, eu lembro que para filho de agricultores era bem mais fácil, a concorrência era tipo 5 para 1, sabe? Bem mais fácil. Mas eu não me encaixava, aí não deu. Daí no ano seguinte, o que eu fiz? Pra mim não... Eu não queria, gente, de jeito nenhum, eu não queria ser dona de casa, eu não queria depender de marido ou depender dos meus pais pro resto da vida, não. Eu queria ter minha profissão, eu queria ter minha liberdade financeira. Aí eu optei por um curso mais fácil para entrar. Eu optei por zootecnia. Na época era 7 para 1. Aí quando eu vi a relação candidato para vaga, aí eu larguei de mão. Falei, bom, tudo que eu estudei do ano passado vai servir para entrar para zootecnia. Aí eu dei uma lida nas apostilas e fui super confiante. Falei, pô, 7 para 1 é muito fácil passar, é só não zerar nada, fazer uma redação legal. Passei, gente, passei para zootecnia. Eu cursei 1 ano de zootecnia. Só que assim, a zootecnia estuda o animal por fora, a parte produtiva do animal. A zootecnia visa a produção, a produtividade do animal, né? Ou seja, toda a parte que visa lucro, visa bastante lucro de acordo com a produtividade. Não tem nada, não tem nem um pouquinho do viés da veterinária, que tem o lado emocional, o lado pet, o lado companhia. Vou aproveitar, vou responder também a Thaisa. Thaisa, muito obrigada pela sua sugestão. Ano passado ela sugeriu vários assuntos e eu respondi quase todos. E faltou um, gente, faltou um que eu vou responder agora, junto com a sugestão da Camila. Olha o que a Thaisa me pede. Como foi a minha vida acadêmica? Se foi tensa, se eu tive muita pressão. Então eu vou contar como é que foi lá em casa. Eu tinha 18 anos quando eu terminei o 2º grau. A minha criação é de origem alemã. A minha mãe criou 3 filhas, né? E um filho. Só que o filho foi criado para fazer vestibular, para ter uma profissão, para seguir a carreira dele. Já as filhas, ela criou para ser dona de casa, para casar, para ter filhos, para não precisar trabalhar. Naquela época, gente, eu tenho 56 anos. Há 18 anos, eu tinha 18, olha a distância, né? Faz aí as contas. Eu tinha que ser uma excelente dona de casa. Só que eu me sentia muito feia. Eu era feia, magrinha, sem graça. Ninguém me olhava, ninguém queria namorar comigo. Aí como é que eu ia namorar, gente? Como é que eu ia fazer isso? Eu pensei, nossa, eu tô ferrada. Se eu não estudar, não meter a cara, o que vai ser de mim, né? Na minha época era 2º grau, depois virou ensino médio, né? Então, quando eu fiz 2º grau, eram 3 anos. E aí a minha mãe colocou a gente num colégio particular que tinha um cursinho junto. Mas o meu pai, ele buzinava lá no ouvido da minha mãe, dizendo, não, deixa as filhas estudar também. Vamos pagar colégio para elas, elas precisam ter uma profissão.
Desde pequenininha eu queria ser veterinária. Era um sonho, sabe? Um sonho. Não era impossível. Era um sonho pra mim, mas não era um sonho impossível. Porque eu sempre fui uma aluna média pra cima, uma média alta. Eu não fui assim, a aluna que só tirava 10, 9. Eu tirava 7, 8. Eu sabia das minhas condições. Eu sabia dos meus limites, mas eu também sabia que eu tinha condições de realizar esse sonho. E aí a Thaisa me pergunta como é que foi a minha vida acadêmica. Gente, eu até vou botar uma foto aqui, ó. Essa foto aqui, eu tinha 10 anos, eu estava fazendo tema, dever de casa, né, de matemática, e eu odiava matemática. Eu lembro que eu adorava ver as fachadas das casas, eu adorava ver os desenhos do meu pai era desenhista projetista, e ele trazia algum material para fazer em casa, e eu ficava vendo os desenhos dele, achava lindo. Nossa, e quando era a fachada de casa, né, que ele ajudava os arquitetos, eu fiquei, pá, vou querer ser arquiteta. Que nada, gente. Eu era uma negação em matemática, uma negação. Claro, né, os meus pais, eles exigiam que a gente estudasse, que a gente fosse bem na escola. Quando eu tirei 0 na prova de matemática uma vez, eu chorei. Eu fui na igreja rezar, pedi pra eu passar na cadeira. Sério, gente, sério. Alguém de vocês aí já zerou numa prova? Coloca aqui embaixo. Eu acho que não fui a única, né? Aí eu tive que me dedicar mais, porque matemática era muito difícil. Não eram todos os assuntos, mas o assunto de PG, PA, aquela parte lá, geometria espacial, gente, aquilo lá não sei até hoje. Seno, cosseno, não sei até hoje, gente. Aquilo lá, pra mim, é muito difícil. Então não tinha como seguir arquitetura, não tinha como. Eu achava bonito e tal, mas não era pra mim. Mas o meu amor pelos animais foi desde que eu me conheço por gente, sabe? Eu sempre tive cachorrinho em casa, ou gatinho, ou os dois. Aí eu falei, não, vou ser veterinária. Veterinária, vou estudar, meter a cara. E aí? Então eu vou contar pra vocês assim, ó. Eu tive uma criação alemã. A minha mãe criou as filhas para serem dona de casa. A gente tinha... Raramente minha mãe teve empregada, então a gente tinha que ajudar a fazer as compras, ajudar a cozinhar, ajudar a limpar a cozinha, lavar a louça, secar. A minha mãe ia dormir depois do almoço e a cozinha ficava para nós. Eu e minha irmã. A minha irmã caçula era meio que poupado, porque a diferença de idade para mim e para minha irmã caçula é 6 anos. Então, claro, sobrava mais para mim e para mais velha, porque a outra era criança, né? Então eu lembro que com 10 anos, 12, direto trabalhar, ajudar em casa. Não sei se vocês ajudavam em casa também, mas era assim direto, gente. Não era eventualmente, que meus filhos ajudam, sabe? Agora eles estão ajudando mais porque eu quebrei o braço, né? E eu tô sem lavar a louça há mais de um mês. Claro, eu tenho máquina, mas a gente não liga todo dia, a gente liga só no fim de semana. E eles me ajudam a cozinhar no fim de semana. Mas lá na casa da minha mãe era direto, não era assim eventualmente. Não era. E nós tínhamos o horário. Por exemplo, se eu tivesse prova amanhã, primeiro eu tinha que ajudar na louça, tinha que ajudar a fazer tudo. E só depois, lá pelas 6, 7 horas da noite, quando a janta estava quase pronta, encaminhada, dava uns 15 minutos, meia hora para me dar uma lida, estudar, fazer os temas. Aí depois da janta, depois de lavar tudo, secar tudo, daí eu voltava para continuar estudando, porque não foi fácil. Mas também não era assim ruim, não. Eu não achava um peso, um fardo. Era tão bom ver minha mãe feliz, sabe? Porque na cabeça dela era importante que a filha se casasse, tivesse filhos, né? Seguisse a vida que ela teve. Mas tinha uma diferença. A minha mãe era uma moça bonita. E eu era uma moça muito feia. Ninguém me queria. Então não tinha como. Eu tinha que meter a cara e estudar. E aí foi. Meti a cara, disse que eu ia ser veterinária. Primeiro vestibular que eu fiz, levei pau. Gente, que decepção. Chorei. Chorei, mas eu pensei, não, eu vou estudar, vou me dedicar. Fiquei 1 ano em casa, sabe? Aí minha mãe não pagou o cursinho de novo, porque eu já tinha o 2º grau, né? Não precisava. Aí ela disse, ah, não, fica aqui comigo, me ajuda em casa. Porque pra ela seria cômodo, né? Ficar em casa até arrumar um pretendente. Mas como? Quem? Não ia cair do céu. Mas eu também não estava nem aí para isso, sabe? Eu estava focada na minha profissão, sonhava com isso. Aí eu peguei minhas apostilas todas antigas, né? São 3 anos de apostila. Peguei e eu fazia assim, ó. Agora eu vou responder a Camila. Então, como é que eu fazia, né?
a minha preparação foi assim. Depois de lavar a louça, deixar a cozinha em ordem, de manhã não tinha como, tinha que limpar a casa, ajudar a limpar a casa. Minha casa sempre foi grande, porque... Ó, o Joey. A minha casa sempre foi grande porque eram 4 filhos, né? Eram 4 filhos. Meu pai e meu irmão iam trabalhar. Meu pai trabalhava numa engenharia e meu irmão era estagiário lá. Meu irmão também fazia um desenho bem legal. E aí a minha irmã já tinha passado no vestibular. A minha irmã fazia farmácia na Federal do Rio de Janeiro. E eu não passei, né? Primeira vez que eu fiz, eu não passei. Daí meus pais se mudaram para São Paulo. A minha irmã ficou no Rio estudando, continuou no Rio estudando. E eu acompanhei minha mãe e a minha irmã estava fazendo o 2º grau. Então era assim, ó, minha mãe ia dormir depois do almoço, aí a minha irmã caçula ajudava a secar a louça e o resto ficava tudo por minha conta. Quando eu terminava, eu colocava no mínimo 2 horas por dia de estudo, sabe? 2 horas. Então eu sentava das 4 às 6 e metia a cara. Eu reli todas aquelas apostilas. Quando você revê um material que você já conhece, é mais rápido, é mais fácil, né? Então eu anotava as coisas que eu tinha dúvida, as coisas que eu tinha que voltar. E sempre focado no edital, para saber realmente quais os conteúdos que iam cair, né? Focado sempre nos conteúdos que iam cair. Quer dizer, tudo, né? Não foi fácil, realmente não foi fácil. Então, eu não tive pressão. Tu tem que passar, tu tem que estudar. Lá em casa foi o contrário. Não precisa estudar, não precisa. Tu já terminou o 2º grau, fica em casa. Mas não, gente. Eu olho para trás e vejo que eu escolhi o melhor caminho. Hoje eu vejo o quanto sou realizada na minha profissão porque eu não desisti. Então, ó, vou dar uma dica pra vocês. Se vocês estão aí, se é o primeiro vestibular ou não, você tem que sentir que é o sonho de vocês. Sentir que é aquilo realmente que vocês querem. Mesmo que vocês estudem 2 horas por dia, ou 4 horas, uma manhã toda ou uma tarde toda, você sentindo que aquela vaga é sua, nossa, faz uma diferença danada, né? Há um tempinho atrás, em 2014... eu fiquei pensando nos resultados da minha vida, né? O que eu fiz para dar certo? Sabe, Camila, uma coisa que eu tenho certeza que me ajudou muito foi acreditar em mim, acreditar que eu sou capaz. Na época eu não conhecia nada disso, de pensamento positivo, de lei da atração. Para mim era tudo bobagem. Eu vejo que de repente o detalhe final, né, para mim conseguir ser aprovada. E olha, eu conto tudo nesse livro. Eu escrevi esse livro em 2014. Ele tem para vender na internet. A minha ideia nunca foi vender livro aqui. Só que eu escrevi ele para deixar para os meus filhos, que hoje eles também não acreditam nisso. Eles acham bobagem. Mas quando eles tiverem 30, 40 anos, de repente, ó, pode ter sido essa a diferença que me fez passar. Que me fez ter sucesso na minha vida. Porque... a gente sabe como a vida é corrida, é concorrida e cada vez mais difícil arrumar emprego. E naquele vídeo que eu falo de mercado de trabalho, eu dou umas dicas bem legais. O que eu tenho que fazer de diferente, né, para sobressair, porque são tantas pessoas, tanta gente querendo melhor vaga, melhor emprego, melhor salário. É muita gente, você tem que dar alguma coisa em troca. Ai, olha isso, olha isso. Alguém... olha quem tá aqui, gente. Olha quem tá aqui. Ô, Joy, eu te chamei pra vir... eu te chamei aqui pro vídeo. Gente, eu adoro bicho. Eu sou, assim, uma veterinária realizada, feliz da vida, final de carreira. E eu torço para que vocês todas e todos, né, consigam realizar o sonho de vocês. Tem que sentir, gente. Tem que sentir que é aquilo mesmo que vocês querem. E esse é o principal caminho, né? Porque se você tem certeza do que quer, você vai arrumar uma maneira de chegar lá. É só não desistir, não desista dos seus sonhos. Tentou uma vez, não deu certo, 2 vezes não deu certo, 3, por que não mais, né? Vou contar agora sobre os meus filhos. Os meus filhos, os 2, estavam fazendo engenharia na particular. Gente, é muito cara a particular. Aí eu cheguei pra eles e falei assim, ó, a mãe só vai poder pagar pra um. Porque eu me aposentando, os meus rendimentos caem bastante. E aí, vocês têm que arrumar estágio, os 2 têm que fazer estágio.
mesmo os dois ganhando, gente, não dava para pagar 2 faculdades. Cada vez que você avança no semestre, as cadeiras ficam mais caras, porque são cadeiras profissionais e elas são mais caras. Aí, conclusão. Aí eu fiz inscrição para os dois, para fazer vestibular na URGS. O meu mais velho passou para o 2º semestre, pelo vestibular. E aí eu tô feliz da vida. Ele não vai precisar começar do básico, porque ele já está bem adiantado. Ele faz engenharia mecânica. Se vocês perguntarem para eles o que eles fizeram para passar dessa vez, o meu mais velho, ele viu aonde que ele estava fraco, né? Porque em matemática ele só tirava notona, ele gabaritava matemática, física. Ele estava mais ou menos em português. Ele melhorou um pouco a redação, ele treinou mais redação. E ele leu a literatura indicada, porque geralmente ele só passava os olhos e ele lia só a sinapse, não estava interessado em ler os livros indicados. Aí ele tinha tempo, né? Ele começou a ler, não sei se de 10 livros ele leu uns 6, o resto ele fez resumo. E aí ele passou para o 2º semestre, mas o que importa, né? Ninguém se importa, o 2º semestre tá dentro. Ele começa agora em agosto, então estou muito feliz por ele, porque a Universidade Federal, pelo menos aqui no Brasil, elas são bem conceituadas. Já o caçula não estudou nada, gente, não estudou. E ele faz engenharia civil. Só que eu pago muito caro, eu pago mais de 2.000 só pra... E agora é básico, né? Então eu falei pra ele, Lucas, estuda. Ah, mãe, não precisa, eu sei que eu tenho condições de passar pelo Enem. E não é que ele tinha razão, gente, ele passou pelo Enem. E, nossa, olha só, a gente estava acompanhando. Eu não sei como é que é em outros estados, mas aqui no Rio Grande do Sul, acho que é a mesma coisa, né? Porque o Enem é válido para o Brasil inteiro. Você tem que ficar atento ali, porque vão chamaram todo mundo e ele estava em nono lugar pela entrada universal. E era o que eu falava para meus filhos, mete a cara, estuda. Eles estudavam em torno de 2, 3 horas por dia, além da faculdade, né? Porque eles já faziam a faculdade. E eles fazem ainda, eles não trancaram. Eles vão para a URGS só no meio do ano. Por isso que eu estou ocupando aqui o quarto do caçula. E o caçula não estudou nada, sabe? Ele disse, ah, mãe, eu estou fazendo cálculo 1, estou fazendo física, estou fazendo um monte de coisa que vai me ajudar. Aí eu falei, então estuda um pouco de redação, estuda um pouco de literatura. Inglês não precisa, porque os dois são fluentes em inglês, tiram notas boas. Tudo que o outro leu, sabe? Ele pipocava na cabeça do caçula, falava, o livro tal é assim, é assim. Daí os dois trocando figurinha. E pra minha surpresa, os dois passaram, gente. Olha que coisa, que bênção, né? Os dois passaram pra federal. Eu tô muito feliz e eu torço para que vocês também sejam cotistas ou não. Se você for cotista, mais fácil ainda de conseguir, né? A pontuação é menor, os pontos do corte é menor. Então faça bom uso da sua vaga, seja um ótimo profissional, faça a diferença para o país. É essa a mensagem que eu deixo para vocês. Espero que vocês tenham gostado, espero ter conseguido responder um pouco do questionamento. Eu estudava, mas eu não era a melhor aluna, eu não era aluna de 10 e 9. Eu era aluna de 7, 8, às vezes 9. Raramente eu tirava 10, gente, raramente. Já tirei 0 na minha vida. Olha o Joey, olha onde o Joey tá. Olha o Joey, onde que o Joey tá. Deitou aqui, mas é um danado. Olha ali, olha isso, gente. Deitou em cima das coisas do mano. Olha isso, olha isso. Gente, olha só. Quando eu fiz Veda, eu fiz esse vídeo aqui que eu acho interessante, ó. O que você quer ser quando crescer? Os meus filhos davam pista que queriam ser engenheiros, sabe? E recomendo esse vídeo também, muito legal, tá? Agradeço o carinho de vocês, obrigado pelas perguntas. Se vocês tiverem mais perguntas, coloque aqui, que na medida do possível eu respondo. Dá tchau pra eles, gente. Obrigado por assistir. Quem for novo no canal, corre e se inscreva, né, Xerri? Corre e se inscreva. E se gostaram do vídeo, deixa o like. Tchau, gente.